Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então é interessante o que você falou, que às vezes a gente fala de comunhão com Deus, até às vezes a alma da gente, né? E algumas pessoas levam sempre por questão religiosa. Você falou totalmente contrário, né? Que você entendeu que viver com Deus é pelo livre-arbítrio, né? É uma frase que o reverendo Pérez sempre fala. Você vai em Deus até onde quer, sua escolha, né? Se quer mais, vai até mais, né? Você quer. E eu achei muito interessante mesmo, assim, muito edificante que você falou sobre a forma, né, de comunhão. Você perguntar para Deus até quando errou. Deus, o que, que eu errei? Que é bíblico isso. Tem exemplos na Bíblia. Esse dia teve uma mensagem também do reverendo Pesco, se não me engano, terça passada, que ele mencionou isso. Então, e muitas vezes a gente tá errando, mas não encara aquele erro. E tem aqueles que nem aprendem com os erros, né? né? Tem uns que Deus dá uma sabedoria, a pessoa se rende, ela aprende com o erro dos outros. Né? É igual, por exemplo, hoje, o seu papel como testemunha de Cristo é buscar passar um testemunho para que as pessoas não passem as mesmas situações. Né? Então, eu já vi um bispo, né, muito conhecido no Brasil, que ele fala, às vezes a gente tem que passar, sofrer para aprender. Né? Aí ele fala, gente, por que vocês não aprendem para não sofrer? Né? Então, até a gente pode passar isso para outras gerações, né? Para nossos filhos, para os cristãos mais jovens, né? Só que o ser humano ele tem essa tendência. Mas esse ponto da comunhão com Deus, ter os seus momentos com Deus, né? Que é essencial. Jesus ele tirava dias, momentos para orar, podia estar a correria que fosse. Né? Imagina o ministério de Jesus como era popular, né? As pessoas iam atrás dele, né? Perseguiam. Mesmo assim ele, opa, peraí, deixa eu orar. Lucas 5, né, fala. E Jesus ia para lugares solitários a fim de orar. Não ia dormir, ele ia orar, né? Então, ele tirava o tempo porque era precioso, essencial. Aí se Jesus, que era Jesus, tinha esse tempo, imagina nós. Nós é urgente, né? A gente ter esse tempo. Então, às vezes até brinco, né? Fala, crente que eu falo que o crente corajoso é aquele que não ora. Ele vai sem Deus, encara o mundo, pô. Esse é corajoso, né? Esse é É a mesmo. mesma coisa de o cara ter 50 quilos, não ter treino nenhum e te encarar, pô. Esse aí é Não vai corajoso. ter como, né? Então, é muita coragem. Então, a coragem que Deus quer que a gente tenha é de humilhar nós mesmos, né? Ter a humildade. Gente, humildade tem nada a ver com pobreza, miséria, tá bom? Isso aí é um costume que tem que falar. Humildade é você se sujeitar, você escolher um caminho. Então, todo caminho que você escolhe, você se humilha para ele. Então, isso é humildade. E esse dia eu vi uma frase que é assim: escolha a humildade e você não será humilhado. Tremendo, né? Tremendo. Porque se você se humilha, você não vai ser humilhado, né? Porque o diabo está aí para destruir, mas as pessoas elas não se envolvem, não querem um propósito, quer Deus para solucionar problema. Né? Então, foi muito tremendo esse seu testemunho, porque né,
Até admiro sua sinceridade de falar, né? Fala, Deus, fica aí, que depois resolve minha vida com você, deixa eu fazer do meu jeito, né? Aí Deus deixou, né? Te obedeceu, Tá né? bom. Só que não dá, né? Então a gente tem que pensar no chamado de Deus, no propósito de Deus, né? Deus quer nos abençoar e Ele tem um propósito específico para cada um. E a gente tem que pensar nisso, tem que levar isso em conta. Como que é o agir de Deus, né? Eu dou testemunho assim da vida pessoal, da família do Gleison, né? Que a gente acompanha, pastoreia de perto ali. Nós temos um cenáculo, né, na casa dele. Até falei acho que domingo, né? Falei, por exemplo, a filha do Gleison tem 15 anos, ela fez, né? Vitória. Ela, quando ele começou a ir na igreja, ela não gostava de ir pra salinha, lembra? Ela ficava lá no culto, a gente tentava um jeito ou de outro, não ia nem capega, né? Aí Deus foi trabalhando, né? Da mesma maneira que você, né? Tipo, foi levando aos poucos. Eu lembro que a Elisandra convidou um dia, levou, mas ela gostou. Ficou na salinha, né? Hoje a Vitória é uma ministra da sala das crianças, Sim. do Ministério Infantil, E adoro. né? A esposa, né? A sua esposa, a Vilma, e a Vitória, filha, as parceiras, né? Lá no Ministério Infantil. Então você vê como que Deus faz as coisas, né? Então, é isso, né? Então, eu queria deixar você à vontade para falar o que você sentiu no coração aí, que nós já estamos caminhando para o final. Passou rapidão, né? Eu só E se você queria. quiser deixar uma mensagem, um testemunho a mais, uma palavra, você Eu, fica à vontade. também uma passagem que eu entendi. Assim, a gente está muito preocupado em correr atrás de dinheiro, né? De correr atrás das coisas. Então, o versículo ele não é muito conhecido na Bíblia, né? Que fala: Esses aí, né? buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu entendi tudo, entendeu? Não é só dinheiro, não é nada. E eu comecei a colocar Deus como prioridade na minha vida. Às vezes você não faz, não faz. Às vezes você dá uma capengada e tal, mas eu nunca perdi o objetivo. Sempre coloquei Deus como prioridade na minha vida. Nunca mais precisei correr atrás das coisas. A minha esposa é uma mulher que ora muito, e ela falou assim, ó, vai chegar um ponto, que na luta eu sempre fui conhecido. Na parte de musculação, de educação física, eu não era, apesar de ser formado, Sim. fazer vários cursos. Então eu seria mais um. Ela falou assim, as pessoas vão te procurar, você vai cobrar o valor que você acha que vale o seu trabalho e elas vão pagar e não vão questionar. E foi o que aconteceu. Hoje, alguns professores até levam outros alunos dele para fazer a parte de boxe, porque eu sou formado em educação física, formado em boxe, formado em jiu-jitsu, formado em muay thai, massoterapia. Então eu agrego valores. Então as pessoas levam, ó, meu aluno quer fazer boxe, ele faz. Meu aluno precisa de uma liberação miofascial, faço. Ah, meu aluno quer treinar jiu-jitsu. Então, assim, as pessoas levam até. Eu não procuro mais. Se você olhar no meu Instagram, tem só bobeira. Tem, não Nem tem, propaganda não tem. nem, então, assim, por quê? Porque eu falei, Deus, eu quero Você nem pessoas. tá oferecendo aula Não experimental. ofereço, não ofereço mais. Não ofereço. Porque as pessoas já vão sabendo o que querem. Pagam o valor que eu cobro, que eu acho justo Sim, pelo meu sim. trabalho. Tenho pouca rotatividade de aluno. Hoje, eu falei, Deus, eu quero ganhar bem, mas eu não quero me matar de trabalhar, não. Entendeu? Eu preciso de um horário para buscar o Senhor, que eu não fique mexendo no celular, que eu não fique disperso. O Senhor tem que me ajudar. Então eu passei a dar aula às 5 horas da manhã, vou até meio-dia, tenho a tarde toda livre, todos os dias, e eu pego a partir das 6 e vou até às 9. Então eu falei, Deus, tá bom, mas eu queria um pouco mais de aluno, mas eu não queria me matar de trabalhar. Eu comecei a colocar 2 alunos, 3 alunos no mesmo horário. Você dá um pequeno desconto ali, a pessoa fica contente que houve um desconto, os amigos ou familiares É, treinam junto uhum. e eu ganho também. Pois é. Então, assim, Ainda continua administrando bem seu tempo. administro também. Então, assim, eu tenho a tarde livre, eu consigo descansar, eu consigo estudar, eu consigo ler a Bíblia, eu consigo orar, entendeu? Então, eu fiz uma pequena programação no que eu posso. E eu estou contente com isso, entendeu? E aí, mais uma vez, eu pedi para Deus e Ele foi lá e me ajudou no tempo. As coisas se encaixou de uma forma tão perfeita. Então, fique para você, passagem. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas serão acrescentadas. Você vai procurar entre Gênesis e Apocalipse, está lá.
Mas é interessante, é um versículo que ele é conhecido, mas ele confronta muito, né? Então, as pessoas, elas, é difícil. É difícil ele estar assinalado, né? Como o reverendo Pérez fala, né? Tá dopaminado a mente, só fica olhando promessa. Mas é o caminho, irmãos, né? Então, vamos caminhar para o final com essa reflexão, né? De tudo que o Gleison falou aqui, até o testemunho dele, né? Parte do testemunho dele, ele inverteu, deu outro resultado. Então é uma coisa até química espiritual, né? Você faz uma ação-reação, né? Cada ação tem uma reação. Então, tem a ação certa, né? Então, para isso o Espírito Santo está aí, para te guiar. A palavra de Deus. E Deus, ele ainda, no seu amor, ele usa os ministérios, usa os ungidos, né? Para nos guiar, né? Para nos orientar dentro da palavra. E a gente ter a ação correta, a ação certa, né? Lembrando que fé não é suas obras, sua perfeição. É uma escolha. Tudo está na escolha. Então, eu escolho esse caminho. Aí, quando você escolhe, Deus vai entrar com a força dele. Bem? Então, que nós vamos refletir nisso hoje, tá? Você quer deixar uma mensagem final aí pro programa? Queria, eu sou leão da tribo de Judá, né? Eu confronto, né? As pregação minha é cajadada. Para você que, cara, tá desanimado com seu pastor, com sua igreja, seja a diferença. Amém. Vai lá na frente, ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja. Seja voluntário. As igrejas, elas hoje, elas são muito defamadas, né, por pessoas que não têm compromisso. Mas e os verdadeiros que estão lá? Então, não fique em cima do muro, vai buscar, vai ver lá o seu pastor, o que você pode fazer dentro da igreja, vai contribuir. E eu não estou falando contribuição de dinheiro, estou falando do seu tempo. Hoje, uma das coisas mais preciosas que tem é o tempo. Vai doar o seu tempo, vai ver se a igreja precisa de alguma coisa, seja voluntário, né? Que o seu ministério vai crescer. Eu tive convite de outras igrejas muito maiores e muito mais organizadas, né? Mas eu escolhi ficar lá por quê? Porque eu quero fazer a diferença, Amém. entendeu? Eu quero estar lá junto, eu quero crescer no céu, eu quero ajudar a salvar almas, eu quero salvar almas, Amém. entendeu? Então é uma preparação. Não fique em cima do muro, crente. Quem fica em cima do muro toma pedrada dos dois lados. Né? E fica e ainda cai ainda que o diabo pega. Então tá, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, te louvamos por esse momento diante de ti. Que o Senhor use esse testemunho, esta palavra, para abençoar, para tocar e fazer diferença. Em nome de Jesus Cristo. Cada pessoa que nos acompanha agora, que entenda que o Senhor é real. Essa pessoa que está desanimada, ajuda ela a enxergar para as responsabilidades dela na tua palavra e para a tua promessa. Em nome de Jesus Cristo. Que esse testemunho sirva para trazer edificação, conduzir ao teu propósito. Em nome de Jesus. E assim nós te damos a honra e a glória por esse momento. Em nome de Jesus. Então, agradecer a todos aí que nos acompanharam, né? Você aí da Rádio Resgate, do Maná Diário. Bem, um abraço a todos. Deus abençoe grandemente, tá? Quero agradecer pela participação aqui, e essa mensagem toca o seu coração, tá? E que você se aproxime mais de Deus. Beijo no coração.